Aí eu tenho várias outras. Tudo isso daqui, gente, é ideia. Tudo isso aqui é ideia. Ah, será que eu vou usar. Tem muito mais aqui. Muito mais. Imagina imagina se a minha cabeça ia guardar tudo isso, gente. Não ia. Não ia. Eu preciso dessa incubadora de ideias para conseguir viver tranquila. Tirar é a minha penseira. Eu tiro daqui, ó, e coloco aqui dentro justamente para que eu consiga dar vazão nessas ideias. Eu vou usar tudo isso? Eu não sei. Talvez eu não use. Mas já uso boa parte. Boa parte dessas ideias aqui eu já usei. Então, vale muito a pena eu ter essa organização. Eu tô falando aqui só de ideias, porque nem sempre a gente nasce com a história pronta. Às vezes são ideias todas aleatórias. Foi o que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa ideia aqui que eu tive foi uma ideia de uma cena específica, de um cenário. Eu não sei se eu realmente. Eu botei aqui a indicação de que eu poderia usar para essa ideia, essa história que eu já estou querendo escrever, mas eu poderia também usar para outra coisa. Pode ser que na hora que eu estou escrevendo e planejando essa história, que eu dei indicação na ideia, eu cheguei e falei assim: não, eu acho que não. Acho que não vai funcionar para ela. Então eu não vou jogar fora, eu vou deixar ali porque pode ser que seja útil para outra história, entendeu? Até agora eu senti a nostalgia do que eu lembrei. E a Jaque, ela começou a organizar essas ideias dela também por meio de um Excel, no caso dela, porque ela também tinha muitas ideias para escrever, porque ela começou a escrever esse livro há muitos anos, e só que ela não conseguia ir para frente, justamente porque ela tinha muitas ideias e não sabia como organizá-las. Depois que ela entrou na jornada e aprendeu não só isso que eu estou ensinando para vocês, porque isso é só a ponta do iceberg, mas é só para pelo menos você ter um alívio a como utilizar depois essas ideias desorganizadas, né? Porque, ok, eu organizo elas e depois como é que eu vou dar vazão a isso, né? Como é que eu de fato vou colocar. Mas como eu falei, a gente não vai falar sobre planejamento aqui nessa aula. Mas é uma das partes que ajuda a você organizar, saber como usar aquelas ideias e finalmente ela escreveu a história dela. Também tem o caso do João. João, eu falo muito do João da turma de janeiro, mas é o João da turma de dezembro, que ele escreveu uma história de fantasia linda demais, assim. O lugar parece tipo. Como que eu vou dizer? Ele até se inspirou, tipo, em Avatar, só que é diferente. Parece, mas é diferente, assim. Ele criou um mundo dele mesmo. E é muito diferente e acolhedor. E o engraçado foi que no início ele estava muito confuso com as ideias dele, porque por causa disso, ele tinha muitas referências do que fazer e queria colocar tudo ali no papel, né? Quando a história chegou para mim, que lá dentro a gente faz uma análise das histórias dos alunos, quando a história chegou para mim, eu dei o direcionamento que, olha, isso daqui tá muito confuso. Eu não consigo enxergar o cenário. Que poderia ser um cenário muito bonito, que é um cenário muito bonito agora, depois que ele fez os ajustes. Mas porque ele mesmo não estava conseguindo visualizar ou encaixar as ideias. Isso também é um erro do escritor iniciante. Tentar fazer com que todas as ideias que ele tem se encaixem. Não, eu tive essas ideias. Agora elas precisam se encaixar de qualquer custo que custar dentro dessa coisa aqui, dentro desse texto, dentro dessa narrativa e etc. E não é assim que as coisas precisam funcionar, não é assim que você precisa direcionar. Porque senão você acaba confundindo mais o leitor. A confusão que está na sua mente, como eu falei no início, ideias desorganizadas geram histórias desorganizadas. A confusão que está na sua mente, você acaba passando para aquela cena também. Então, você tem que organizar na sua mente como que você quer apresentar aquele cenário. Ah, primeiro tem as copas das árvores, depois tem como as pessoas vivem nas copas daquelas árvores, depois tem como uma pessoa específica estava, sabe, você vai criando camadas naquela cena, isso também a gente pode entrar na construção de cenas. Só que se a ideia não está organizada na mente do autor, vai apresentar desorganizada na mente do escritor com toda certeza. E depois que o João conseguiu organizar, ah, não, peraí, agora eu estou entendendo o que é esse meu cenário. Agora eu consigo organizar dentro das minhas ideias o que eu quero mostrar primeiro. Ah, eu quero mostrar então primeiro que ele é uma floresta, uma grande floresta. Depois eu vou mostrar que existem casas em cima das copas dessa grande floresta. E depois sim eu vou dar o foco na pessoa que eu quero focar, que está morando ali numa casa específica, sabe? Porque se a gente vai dando um zoom assim, ou seja, você vai organizando as ideias, sabe que quando tem aqueles efeitos daqueles filmes cibernéticos, né? Que você faz assim, tipo um Homem de Ferro, você faz assim, aí sai as telinhas, então você faz assim, aí sai as ideias, aí você vai organizando. Não, peraí, primeiro essa,
depois essa daqui. Ah, agora sim, encaixamos uma linha de pensamento porque as minhas ideias estão organizadas. E aí você acaba não confundindo o leitor. E o melhor dos mundos é que depois do ajuste que ele fez, justamente essa que era antes a maior fraqueza da história dele, que era a descrição do cenário, porque ele tinha essa desorganização de ideias, depois que ele organizou as ideias e organizou o texto, é uma das coisas que as pessoas mais elogiam na história dele. É justamente essa descrição do cenário. Parabéns, João, mérito é todo seu.